E bom, agora iniciaremos a aula do Dr. Felipe Furtado, que será sobre avaliação laboratorial da hemostasia na prática médica. Felipe possui doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, título de especialista em patologia clínica, que é hematologista do grupo SEIBIN. Participantes, não se esqueçam de colocar suas perguntas no Q&A e de preencher o link de presença, hein? Fiquem atentos. A cada aula disponibilizaremos um link exclusivo. Dr. Felipe, seja bem-vindo. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Boa noite. Maria, você pode só confirmar se estão vendo minha tela direita, a apresentação, por favor? Sim, estamos vendo. Tá ótimo, muito obrigado. Inicialmente, queria agradecer a atenção de todos, agradecer o convite da organização aqui do evento, por poder conversar um pouco com vocês sobre avaliação laboratorial de hemostasia. A avaliação laboratorial de hemostasia é um mundo. Boa parte dos exames são feitos, avaliados, principalmente, são solicitados mais por hematologistas, então são exames mais específicos, não vou entrar nessa área, vou tentar focar mais nos exames mais rotineiros mesmo de avaliação de hemostasia, avaliação de coagulação. E eu escolhi essas duas frases que desconheço os autores, até procurei, não encontrei, se alguém souber, eu agradeço por dar o dizer de verdade quem falou eles, mas essas duas frases, elas refletem bem o que são os testes de hemostasia. Assim, nem tudo é o que parece ser, e principalmente para o exame de dedímero, que a gente vai chegar lá, que a clínica é soberana. E por que eu falo isso? Porque esses testes, eles podem gerar muita ansiedade no paciente e no médico quando não está acostumado com eles, mas são exames que têm muitas interferências que, por mais que o laboratório tente cercar essas interferências, muitas vezes eles não conseguem. Nós, no laboratório, não conseguimos. E a interpretação final tem que ser do médico com a correlação com a clínica, e é sempre óbvio que o laboratório está sempre disposto e disponível a ajudar nessa interpretação quando for necessário. Assim, para falar para falar de teste de coagulação, a gente precisa entender primeiro o básico da hemostasia, relembrar o básico da hemostasia. A fisiologia da hemostasia, ela é separada em duas áreas, hemostasia primária e hemostasia secundária. A hemostasia primária, ela é principalmente da ação das plaquetas, da agregação plaquetária, que por interação com colágeno, com endotélio lesado, elas são ativadas e agregadas. Resumindo, é isso para que pare o sangramento seja estancado ali. A agregação plaquetária, isso que a gente tem que lembrar que vai ser útil para entender os testes de avaliação da hemostasia, ela também faz parte dessa ativação também o fator de von Willebrand. E, voltando, a hemostasia secundária, ela é a formação do coágulo de fibrina, a partir do fibrinogênio, que acontece a partir da ativação dos fatores de coagulação. Então, essa a formação do coágulo de fibrina também vai se ligar às plaquetas e ativar a hemostasia primária. Então, são vias de coagulação que, em vivo, elas se misturam, mas in vitro e a avaliação laboratorial delas é diferente, então o ideal é que a gente separe elas. E a clínica de alteração dessas vias de coagulação também é diferente. Então, os distúrbios de hemostasia primária, eles costumam aparecer com sangramento cutâneo mucoso. Então, aquele paciente que sangra a, a boca, tem um sangramento, a mulher que tem um sangramento menstrual um pouco maior que o normal, os pacientes que costumam aparecer petequia, equimose com os mínimos traumas. E etiologicamente, são pacientes, isso costuma acontecer em pacientes que têm doença de von Willebrand, podem ser pacientes que têm outras doenças, geralmente hereditárias, congênitas de função plaquetária, como Bernard-Soulier ou Glanzmann, ou pacientes que fazem uso de antiagregantes,
pacientes que nós, médicos, fazemos com que eles passem a ter distúrbios de hemostasia primária. Então, o paciente que é cardiopata e usa AS, ou usa clopidogrel. Então, nesses casos, os pacientes passam a ter alteração da agregação plaquetária, para isso que a medicação é dada, e podem ter as consequências clínicas disso. E os distúrbios de hemostasia secundária, eles têm principalmente sangramento compartimental. Então, o que é mais clássico disso são os pacientes hemofílicos. Quem já viu o paciente hemofílico, principalmente paciente de um pouco mais de idade, né, não os mais novos, que felizmente têm tratamento profilático que evita que isso aconteça, mas os pacientes de mais idade, não precisa ser tanta idade assim, eles têm muita alteração articular, porque eles têm têm sangramentos articulares repetitivos. Então, são pacientes que têm distúrbio hereditário de hemostasia secundária e têm esses sangramentos compartimentais, articulação, ou pode ter em algum órgão também. E quando que os exames de avaliação de hemostasia devem ser solicitados, né? Isso é bem importante para que que esses exames sejam utilizados de forma racional e que se evite que tenha interpretação errada e conduta errada também. Então, eles devem ser solicitados a pacientes que têm algum sangramento anormal e precisam ser investigados, investigação diagnóstica, paciente que está em alguma condição que tem um risco maior de sangramento, mas que ainda não tem esse sangramento ativo, como, por exemplo, o CVD. Paciente que também tem alguma condição de risco de trombose, para avaliar se tem trombose ou se tem um risco maior de trombose, com paciente com tem sintomas de TBP ou TEP, ou paciente com COVID de alto risco, e para avaliação de efeitos de tratamento anticoagulantes ou procoagulantes, quando nós, médicos, estamos induzindo uma alteração na hemostasia daquele paciente. Agora, é importante notar, saber, que paciente que não tem clínica, que não tem histórico de sangramento, um paciente assintomático, esses testes de hemostasia, eles não são bons preditores de risco de hemorragia. Então, como falei anteriormente, a clínica é soberana e a gente vai entender um pouco melhor disso durante a apresentação. Outra condição que se solicita em excesso e também pode trazer problema para os pacientes são exames pré-operatórios. Então, um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de baixo risco de sangramento e que não tem histórico de sangramento, não tem necessidade de pedir exames pré-operatórios para avaliar a hemostasia desse paciente. O paciente não sangra, normalmente ele não vai sangrar durante a cirurgia. E a solicitação desses exames pode trazer atrasos no procedimento desnecessários, além de poder trazer estresse para o paciente e para a família do paciente, quando esses exames vêm com algum tipo de alteração, seja essa alteração real ou não. E como que a hemostasia é avaliada laboratorialmente? Então, seguindo aquele raciocínio fisiológico, então, a hemostasia primária se avalia as plaquetas, então se avalia hemograma com a morfologia plaquetária. A morfologia plaquetária, para ficar bem claro, ela faz parte do hemograma, a avaliação de morfologia plaquetária. Eu deixei separado aqui para ficar mais claro a importância dela. Então, se no hemograma a gente já consegue avaliar a contagem de plaquetas, a morfologia da plaqueta, o tamanho da plaqueta, se essa plaqueta tem a cor normal, tem o tamanho normal. Também a avaliação das outras séries é importante, das outras séries no hemograma, é importante para a avaliação da hemostasia primária. Então, dependendo da alteração que o paciente tiver, ou se ele tiver nas hemácias, isso pode indicar algum tipo de doença que leva à alteração da hemostasia primária, ou até alteração de neutrófilos, às vezes tem inclusões citoplasmáticas que indicam o diagnóstico de algumas doenças hereditárias de função plaquetária. Então, o hemograma tem que ser o primeiro exame e tem que ser bem feito para se conduzir a investigação diagnóstica. O PFA-100, eu vou falar um pouco mais dele depois, mas é um teste de triagem para função plaquetária.
A curva de agregação plaquetária também comumente mais disponível, o exame, também vou falar um pouco mais dele, mas é um exame bem complexo de ser realizado, pela, pela sua delicadeza, assim, da necessidade da amostra. E alguns exames mais específicos que nem sempre estão disponíveis, como a microscopia eletrônica e a avaliação genética, atualmente por NGS. Como dito anteriormente, a doença de von Willebrand também faz parte de alteração de hemostasia primária, ela também pode fazer parte de alteração de hemostasia secundária, se a gente tem o fator 8 aqui, que pode ser alterado na doença de von Willebrand. Os exames de investigação da doença de von Willebrand também fazem parte da investigação diagnóstica de pacientes que têm alteração clínica de hemostasia primária. Na hemostasia secundária, nós avaliamos os fatores de coagulação, a cascata da coagulação. Então, são solicitados exames que avaliam alterações que podem ocorrer nesses fatores de coagulação. Também se pode avaliar o produto final da hemostasia secundária, que é o fibrinogênio ou a fibrinólise. Então, você avalia produtos de degradação da fibrina, que é o D-dímer, que é o mais comum deles, o PDF, que é um outro produto de degradação de fibrina. O tromboelastograma tem suas indicações para pacientes específicos, e tem esses outros exames que são menos comuns, mas que também são a avaliação de fibrina, que é o PAI1 e alfa-2 antiplasmina. E óbvio que a quantificação de fibrinogênio também pode entrar nessa avaliação. Então, assim, para entender mais sobre esses exames, a gente precisa entender sobre a cascata de coagulação. Assim, para relembrar a cascata de coagulação, a cascata de coagulação é feita pela via intrínseca. A via intrínseca tem esse nome porque quando estava iniciando o estudo da hemostasia, da coagulação, notou, né, e obviamente, que quando tiram o sangue, esse sangue é colocado dentro de um frasco qualquer sem anticoagulante, ele coagula, né, o que não é segredo para ninguém. E se ele coagula, tem alguma coisa ativando a coagulação. Então, os ativadores de contato, no caso, provavelmente o vidro, né, no caso avaliado. Então, esses ativadores de contato, eles ativam a cascata de coagulação da via chamada via intrínseca, né, que eles ativam o fator 12, que, por sua vez, ativa o fator 11, que ativa o fator 9, e aqui vai ativar também a via comum, que a gente vai ver daqui a pouco. Também tem a via extrínseca. A via extrínseca, ela vem da ativação do fator 7 a partir do fator tecidual. O fator tecidual, ele é liberado quando há uma lesão do endotélio e ativa a cascata de coagulação. Tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca, elas ativam a via comum. Então, as duas vias caem na mesma via comum, no mesmo achado, no mesmo final, né? Que é composto pelo fator 10, fator 5, a protrombina, que o fator 10, a protrombina que com a ajuda do fator 10 ativado, ela forma a trombina e que, por sua vez, faz com que o fibrinogênio forme a fibrina, que é o produto final da cascata de coagulação. Aqui as três vias, e é importante saber que sim, isso foi um racional montado para se entender as cascatas, para se entender os exames de coagulação, se é uma maneira de investigar a coagulação, mas em vivo não é exatamente isso que acontece. A via intrínseca mais a via comum, elas são avaliadas pelo TPA. A via extrínseca mais a via comum é avaliada pelo TAP. E o tempo de trombina, ele avalia a formação da fibrina. Então, ele avalia só esse final aqui, que é a formação entre o fibrinogênio e a fibrina. A parte pré-analítica, assim, se isso aqui fosse uma plateia mais laboratorial, provavelmente boa parte da aula seria sobre isso. Como não eu vou só citar para vocês que isso existe e para que quando
clínico pegar o exame de hemostasia, de coagulação, saiba que existe muita coisa por trás daquele exame. E que muita coisa boa, mas muita coisa ruim pode acontecer também com aquela amostra, e que muitas vezes o laboratório, por melhor que seja, não vai conseguir identificar que aquilo ali aconteceu. E o médico laboratório, ou o bioquímico, ou biomédico, eles não têm as informações clínicas para saber se muitas vezes não tem informação clínica para saber se aquele resultado está compatível com o resultado do paciente. Quem tem essa informação clínica é o médico dele. Então, a interpretação final, independente do resultado, independente do laboratório, de quanto se confia no laboratório, a interpretação final tem que ser do médico assistente. Existem alguns cuidados pré-analíticos básicos, né, que a identificação do paciente tem que estar correta, para evitar troca de amostra. A punção venosa, assim, até o tempo que se leva para funcionar, o modo como se funciona, se usa garrote, se não usa garrote, a ordem da coleta dos tubos, se o paciente tiver outros exames, tudo isso pode interferir. A maneira de homogenização da amostra, se a amostra foi homogeneizada da forma correta, a grossura, o calibre da agulha utilizada. Então, se é uma agulha que tem um calibre muito pequeno, ela induz a formação de coágulos. Já se é uma agulha que tem um calibre maior, ela pode fazer com que tenha turbulência e hemólise. E aqui eu chamo a atenção para a criança, né? Quando é uma criança muito pequena, e que se tem que usar uma agulha mais fina, você tem que ter um critério muito grande no momento de interpretar o resultado desse exame, porque dependendo da idade da agulha que teve que ser utilizada, isso pode interferir. O volume coletado também interfere, e aqui entra no mesmo raciocínio, tanto o volume coletado quanto o hematócrito. Por quê? O tubo do citrato, que é o tubo onde se coleta os exames de coagulação, ele tem uma lista até onde o exame tem que ser coletado, até onde a amostra tem que ser coletada. O ideal, o essencial é que seja coletado de forma correta, até aquela lista. Porque aquele tubo tem um anticoagulante. Se a gente pega o tubo, a gente vê que tem um líquido transparente dentro, que dali é o citrato, que é o anticoagulante. Aquele volume de citrato é um volume estabelecido, correto, já certo, para anticoagular uma quantidade X de plasma. Não é de sangue total, tá? É do plasma, apesar de que está ali é sangue total, mas o que importa no caso é o plasma, que essa amostra vai ser centrifugada no momento antes da análise. Então, se o volume coletado não tiver a proporção correta de 9:1, 9 de sangue para 1 de anticoagulante que já está lá dentro, ou se o paciente tem um hematócrito muito alto, ou muito baixo, mas o mais comum é muito alto, essa proporção pode estar alterada e o exame pode ser alterado, mas que isso não corresponde à realidade. Porque o paciente que tem um hematócrito maior do que 52, ele tem um volume de plasma menor do que o ideal para essa proporção estabelecida de anticoagulante que tem no tubo. Então, se o paciente tem uma policistemia, tem um hematócrito muito alto, o laboratório tem que ser informado, se o médico souber, obviamente, ou o laboratório tem que tomar esse cuidado no momento da análise, porque se o paciente vai ter pouco plasma, e esse pouco plasma vai ser anticoagulado com o citrato, e essa anticoagulação excessiva do citrato que está dentro do tubo vai dar alteração nos exames de coagulação, no TAP, DTPA ou qualquer outro exame que o paciente vai realizar. Então, esse é um cuidado importante que tem que ser tomado. E até a parte do transporte da amostra. Uma amostra que tem que ser transportada em posição vertical, sem muita agitação. A temperatura tem que ser correta também, tem que ser a temperatura ambiente. Então, é uma amostra que tem que passar por muitos cuidados, e por mais cuidado que o laboratório tenha, ela está sujeita a ter interferência. Chamar a atenção disso para que se tenha uma visão crítica no momento da interpretação desse exame. E como que são feitos esses exames, né? Assim, o TAP, ele tem 4
fatores, né, de reação, que são as enzimas que estão dentro são as enzimas do plasma do paciente, né, são os fatores de coagulação, e nesse plasma são adicionados os reagentes, que é o cofator, que é um fator tecidual, os fosfolípides, os fator tecidual, desculpa, voltar um pouco, ele é o que vai ativar a coagulação, e os fosfolípides e o cálcio, eles fazem com que essa reação seja mais rápida. E com tudo isso junto, é formado o coágulo, e o equipamento ele consegue ver e identificar a formação do coágulo, e quando ele identifica a formação, ele mede esse tempo, e esse tempo é o resultado do tempo de atividade da protrombina, que a gente chama de TAP. Então, o resultado é o tempo que o equipamento leva, o resultado é o tempo que o equipamento identifica a formação de coágulo. Isso varia de reagente para reagente, não só de fornecedor para fornecedor, mas dentro do mesmo fornecedor, lotes diferentes, isso pode variar. O normal é em torno de 11 a 13 segundos, mas o ideal é que seja interpretado pela relação paciente-controle, justamente porque isso pode variar de lote para lote de reagente. Então, cada lote novo de reagente, o laboratório define o valor normal daquele lote, com um pool de plasmas normais, ou várias avaliações de plasmas normais, é, e e essa definição é feita em relação com o paciente, e o usual é que ela fique em torno do normal menor do que 1 para 26. 1,26, desculpa. No TAP, ele é muito utilizado para, já foi mais, né, mas ele ainda é utilizado para avaliação de pacientes em uso de Marevan, de varfarina. E quando se iniciou o uso desse tipo de anticoagulante, é, era meio bagunçado, porque, como eu falei anteriormente, cada reagente pode dar um resultado diferente do que é normal e do que não é normal. Então, se estabeleceu uma padronização que é chamada de NR. Então, cada reagente tem um fator, que é esse EASY, e o resultado do INR ele é um cálculo do tempo do paciente pelo tempo do controle elevado ao fator, para que isso seja normalizado, independente de onde o paciente for realizar o exame. Em laboratórios diferentes e com fornecedores diferentes, que esse resultado seja o mesmo, seja confiável, para que esse paciente tenha um controle adequado da anticoagulação. Apesar de, clinicamente, a gente usa o INR, extrapola o uso do INR para outras avaliações, foi feito e é padronizado exclusivamente para anticoagulação com Marevan, um tipo de cumarim. O TTPA tem uma metodologia bem semelhante à metodologia do TAP. O que diferencia é o cofator. Ao invés de fator tecidual, são alguns ativadores de contato que são utilizados, mas também o resultado é o resultado do tempo de formação do coágulo, que o normal está entre 25 e 35 segundos, e a mesma questão da relação. E os ativadores existem os ativadores artificiais, que podem ser esferas de vidro, caolina, ácido elástico, e a sílica. A sílica é muito utilizada para avaliação de TTPA que é sensível, precisa ser sensível ao anticoagulante lúpico, mas é outra história. E tem os ativadores fisiológicos também, que estão na hemostasia in vitro, né? Colágeno, polifosfato, DNA, ácidos nucleicos livres, proteínas mal formadas e micro-organismos. O tempo de trombina ele é bem menos utilizado do que aqueles outros dois que eu comentei anteriormente. E o que ele é? Ele é o tempo de formação do coágulo depois que a gente adiciona trombina, depois que se adiciona trombina ao plasma do paciente. Então, como eu falei anteriormente, ele só avalia a formação do fibrinogênio. Então, ele é utilizado
pode ser utilizado para avaliação de deficiência ou disfunção do fibrinogênio. Para avaliar a deficiência, muitas vezes se solicita a quantificação do fibrinogênio, ao invés de solicitar o tempo de trombina, mas o paciente pode ter um fibrinogênio normal, mas disfuncional. E isso, a quantificação de fibrinogênio não vai conseguir identificar. Então, o tempo de trombina consegue identificar isso. E para identificação também, se o paciente está usando alguma droga inibidora da trombina, como o dabigatran e o argatroban. O tempo de trombina ele não serve para avaliar se a dose dessas drogas está certa. Ele serve para avaliar se o paciente está utilizando ou não. Então, assim, às vezes o paciente chega numa situação de emergência, aqui é o Garatroban, né? Tá escrito errado. Se o paciente chega numa situação de emergência e tem sangramento, se quer saber se o paciente usa alguma dessas medicações, então você pode usar o tempo de trombina, mas ele não serve para segmento dessas drogas quando é necessário. E o que faz prolongar o TAP ou o TTPA? Então, assim, que a gente avalia clinicamente, né? O que prolonga o TTPA? Qualquer alteração na cascata de coagulação. E aqui, dentro da cascata, eu adicionei esses dois fatores, que é a precalicraína e o cinogênio de alto peso molecular. Então, quem tem alteração nesses fatores, fator 12, precalicraína ou cinogênio de alto peso molecular, são pacientes assintomáticos. E aí entra aquela questão de que os exames de avaliação de coagulação não são bons preditores de sangramento em paciente assintomático. Então, o paciente pode ter um TTPA bem alterado por deficiência desses fatores, mas ele não sangra. E se fizer algum procedimento, ele não vai sangrar do mesmo jeito, apesar da alteração do TTPA. O paciente pode ter alteração do fator 11, que não é comum, e é chamado de hemofilia C, e esses pacientes são oligossintomáticos. O paciente pode já ter alteração do fator 9 ou do fator 8, né, que é hemofilia B e hemofilia A, e a doença de hemofilia branca também dá alteração no fator 8. E já esses pacientes, principalmente os pacientes hemofílicos, têm sintomas mais floridos, né, do que os pacientes de hemofilia C ou de deficiência de fator 12. Outra coisa que pode prolongar o TTPA são anticorpos. E esses anticorpos podem ser anticorpos específicos, então o paciente pode, por uma outra doença qualquer, produzir um anticorpo antifator 9, por exemplo. Então, esse paciente que vai produzir um anticorpo antifator 9, ele vai se comportar como um paciente hemofílico. Então, ele vai ter sangramento, assim como um paciente hemofílico. Ou podem ser anticorpos inespecíficos, como o anticorpo antifosfolípide. Já nesse caso, o paciente pode ter alteração no exame laboratorial, mas ele não tem sangramento. Então, o paciente pode ter um TTPA muito alterado, às vezes até incoagulável, por presença de anticorpo antifosfolípide, mas, na verdade, ele não tem sangramento nenhum e, dependendo do caso, ele pode ter até um risco de trombose, ao contrário, né? Mais um fator para reforçar que esses exames devem sempre ser avaliados e interpretados de acordo com a clínica do paciente. Outro fator que pode interferir pode dar alteração do prolongamento do TTPA, somos nós médicos, né? Quando a gente faz algum tipo de intervenção. Então, a heparina não fracionada, por exemplo, ela altera praticamente tudo, né? Vamos prestar atenção aqui, ela altera o fator 12, fator 9, o fator 10, altera a trombina, então ela altera praticamente tudo. E ela vai alterar o TTPA, tanto que ele é utilizado para se avaliar a dose da heparina não fracionada, que felizmente isso praticamente não é mais feito, mas antigamente se fazia muito. Já a heparina de baixo peso molecular, o fondaparinux e os inibidores orais de 10A, eles inibem o 10A, né, e podem dar alteração no TTPA. Não necessariamente isso vai acontecer, o TTPA, assim como o tempo de trombina
os inibidores de trombina, ele não é e nem deve ser utilizado para segmento de paciente com uso dessas medicações. Tem um exame específico para isso, que é o anti-DAISA. E pode acontecer do paciente usar essas medicações e ter o TTPA normal também. A varfarina, ela pode alterar o fator 9 e o fator 10A, apesar de que a gente vai falar um pouco mais dela na outra via. Então, a varfarina, o clássico é ela alterar o TAP, mas ela também pode alterar o TTPA. E tem os inibidores de fibrina, né, que é o dabigatran, o daratroban e a bivalirudina, que podem também alterar o TTPA, mas não é específico. Já o TAP, ele pode ser alterado, ele é alterado por fatores que alteram esses fatores de coagulação. Então, o paciente que tem insuficiência hepática, o paciente que tem deficiência de vitamina K, ele vai ter ou pode ter deficiência de fator 7, que é produzido pelo fígado, assim como a parte dos fatores de coagulação. Então, esse paciente pode ter alteração do TAP. Assim como o TTPA, anticorpos tanto específicos quanto inespecíficos podem alterar os resultados desse exame, e as drogas, né? A heparina também, assim como eu falei anteriormente, pode alterar o TAP mais comum, o TTPA, mas como ela também age no fator 10, pode ter alteração do TAP dependendo da dose, assim como os inibidores do 10A. Mais uma vez, esse exame não deve ser utilizado para monitorização desses pacientes, e pode acontecer do paciente utilizar a medicação e ter o exame normal. A varfarina, ela inibe principalmente o fator 7, e esse exame é utilizado especificamente, né, o INR no caso, para quantificar e ver a dosagem da varfarina, se está com a dosagem correta ou não. E da mesma forma que falei anteriormente, os inibidores do fibrinogênio. Então, assim, um resumo do que eu falei. O que prolonga o TAP e ou o TTPA? Rapidamente, resumindo o que foi falado anteriormente. Então, assim, se o paciente tem um TTPA prolongado e o TAP normal, pode ser pelo uso de heparina, pode ser pela deficiência de algum dos fatores da via intrínseca, desculpa, pode ser por deficiência de alguns fatores da via intrínseca, pode ser por deficiência de fator 12, e isso aqui tem que lembrar que isso existe, fator 12, a pré-calcreína e o sinogênio de alto peso molecular, então esses pacientes são assintomáticos, ele pode ter um TTP alterado, mas ele pode ir para uma cirurgia se for necessário, não tem problema nenhum. Paciente com doença de von Willebrand, paciente que tem inibidor do fator 8, algum inibidor de algum fator da via de coagulação, e o anticoagulante lúpico, que esse paciente não sangra, apesar de poder ter o TTPA incoagulado. O paciente tem um TAP prolongado, o TTPA normal, pode ser pelo uso de varfarina ou algum outro cumarínico, inclusive particida, né, o chumbinho. Tem, inclusive, relato de paciente que usou maconha de procedência duvidosa e que esse paciente teve alteração do TAP e até sangramento por causa disso. Então, nessa droga tinha cumarínico misturado. Também deficiência dos fatores da via intrínseca, né, ou presença de algum inibidor do fator, ou deficiência de vitamina K por questões alimentares, ou por insuficiência hepática e falta de produção. E o paciente que tem o TAP e TTPA prolongado. Então, uso de inibidores diretos da coagulação pode alterar os dois. O paciente com insuficiência hepática já mais grave pode alterar os dois. CIVD há consumo dos fatores de coagulação, então altera os dois, né, e sepse também. Doença do fibrinogênio, que está lá no final da via, deficiência de fatores da via comum, polistemia, essa alteração não é real, né, alteração apenas laboratorial,
pelo que eu expliquei anteriormente, da questão da proporção de anticoagulante e plasma desse paciente policitêmico, e pacientes com deficiência grave de vitamina K também pode alterar não só o TAP, mas o TTPA também. Tá, então se a gente tem um paciente que tem alteração de TAP e ou TTPA, o que se pode fazer para seguir a investigação e saber de onde que isso vem, né? Tem um teste muito simples e fácil de ser utilizado e fácil de ser interpretado, que é o teste da mistura. Então, você vai pedir para o laboratório TAP com o teste da mistura, ou TTPA, que é mais comum com o teste da mistura, e o laboratório vai fazer isso aí. Ele vai pegar o plasma do paciente, vai pegar um pool de plasmas normais e misturar. Misturar na proporção de 1 para 1. Tá? Quando mistura, se esse paciente tem alguma deficiência de fator de coagulação, esse fator de coagulação que está deficiente no paciente, ele está normal no plasma que foi misturado, que foi dado para ele na reação. Então, quando mistura, a alteração do teste de coagulação vai ser corrigida, se o problema for deficiência de fator, né? E vou seguir a investigação agora quantificando os fatores daquela via. Eu já sei que o paciente tem uma deficiência, sei lá, se o paciente tem alteração de TTPA, tem e o teste da mistura dele normaliza, ele tem uma deficiência de um dos fatores da via do TPA. Então, eu vou pedir a quantificação dos fatores daquela via. Mas, se ao invés de deficiência do fator, o paciente tiver um anticorpo que está inibindo a função daquele fator, do mesmo jeito que esse anticorpo vai agir contra o fator do paciente em si, ele vai agir contra o fator do plasma que eu estou dando naquela mistura também. Então, aquele exame não vai ser corrigido. Então, quando não corrige com o teste da mistura, a gente diz que tem uma presença de inibidor, não tomar cuidado para não confundir com o inibidor lúpico, que é um deles, mas existem outros inibidores também, ou pode ter alguma medicação agindo naquele plasma que também agiu no plasma é, do pool de plasmas normais, né? Então, aí vai identificar pela história se usa alguma medicação, ou fazer os exames específicos para identificação de inibidor. É uma observação importante que esse teste é realizado no momento zero e 1 ou 2 horas após a mistura, isso se deixa o plasma incubado a 37 graus, que é a temperatura fisiológica, né? E depois que ele fica incubado a 37 graus, se testa também 1 ou 2 horas depois para ver se tem algum anticorpo que passou a agir ali, que não teve ação no primeiro momento, que não estava na temperatura ideal para ele. Outro teste importante a gente falar é o dedímero. O dedímero, ele avalia a degradação da fibrina. Então, assim, a fibrina, ela é formada por alguns polímeros, ela é um polímero de alguns fragmentos, né? Então, o fragmento D e o fragmento E. Então, vou entrar em detalhe aqui pelo tempo, mas esses polímeros são estabilizados para formar a fibrina. E quando a fibrina é degradada, essas pontes estão sendo quebradas até que os fragmentos D e E são separados, e o fragmento D é o chamado dedímero, e é isso que a gente quantifica no exame. Agora, o dedímero, você tem que tomar muito cuidado com ele. Ele passou a ser muito mais utilizado agora, depois da Covid. Ele já era bem conhecido antes, principalmente dos hematologistas e cirurgiões vasculares, para investigação de trombo, e com o Covid teve um aumento muito grande no número de exames e na solicitação desses exames, mas também nos problemas que começaram a aparecer, porque ele é um exame muito específico. Ele foi feito, ele serve para triagem, e no caso do Covid, para avaliação prognóstica, avaliação de risco, mas ele não serve para dar o diagnóstico de trombose. Então, assim, ele tem muitas interferências, como a técnica de coleta, dependendo de como for, se tiver um pouco de formação de fibrina ali na coleta, pode alterar o resultado do exame.
Se a amostra não for estabilizada e transportada da maneira correta, se o paciente estiver com um estado inflamatório, ele pode ter formação de fibrina pelo estado inflamatório, e essa fibrina vai ser degradada e vai formar o dedímero também. Pacientes de mais idade alteram o dedímero, gestação também altera o dedímero. Anticorpos específicos não alteram o dedímero fisiologicamente, mas podem alterar dedímero, o exame em si, que são exames imunológicos, né? E outros fatores que a gente desconhece também podem alterar os resultados do edímero. Então, mais uma vez, o resultado do edímero deve e tem que ser interpretado em correlação com a clínica do paciente. O paciente pode ter um edímero de 10.000, mas se ele tiver assintomático, não tiver nenhuma clínica, nenhum de trombose, aquele resultado não quer dizer nada. Tá? Outro problema do dedímero é a falta de padronização. Então, os valores normais variam de 0,25 a 500. Óbvio que isso altera também com a unidade, né? Então, pode ser unidade de dímero, pode ser unidade de fibrogênio, pode ser miligramas por litro, microgramas por ml, microgramas por litro. Então, isso não tem nenhuma padronização. Isso dificulta quando se tenta é, é, comparar resultados de laboratórios diferentes. E também o fabricante. Então, às vezes, um mesmo fabricante tem mais de um kit de dedímero, isso pode interferir nos resultados, se a gente vai ver prova disso daqui a pouco. E fabricantes diferentes também têm kits que estão expostos a interferências diferentes, né? Isso um estudo que a gente fez aqui no laboratório, no SEIB. Nós pegamos 403 amostras de dedímero que, na metodologia padrão que a gente utiliza no laboratório, que é a imunofixação em látex, chamar a atenção para o nome, imunofixação. Então, é um teste imunológico. Tá? O teste imunológico está sujeito a interferências de anticorpos. Não é que o teste está errado, mas é algo que é intrínseco do teste. Então, a monofixação em látex, nós pegamos 1.000 pacientes, 403 pacientes que tinham um resultado maior do que 1.000 em látex, e esses resultados variaram de 1.000 a 18.000, e testamos com uma outra metodologia, que é a quimiluminescência, que também é uma metodologia imunológica, e nesse caso são kits diferentes, mas do mesmo fornecedor. E nesses resultados, nessas mesmas amostras, na mesma coleta, teve amostra que teve 1.000 em um teste, mais que 1.000 em um teste e 91 no outro. Então, os testes variaram no látex de 1.000 a 18.000, e na quimiluminescência de 91 a 17.000, os resultados, né? Então, assim, os resultados da quimiluminescência, nós identificamos desses 403 pacientes, 23, que dá quase 6%, tinham um resultado menor que 500, que é o normal para o método. 69, que é 17%, tinham um resultado menor que 1.000, que no caso do dedímero é o ponto de corte, né, para definição de algum tipo de terapêutico, dependendo do caso, ou de prognóstico. E a maior diferença entre as duas metodologias foi de 13.300. Então, já teve paciente que teve resultado maior que 13.000 em uma metodologia e normal na outra. Tá? Isso não quer dizer que a quimiluminescência seja melhor do que o látex. Então, das 403 amostras estudadas, 210, o resultado da quimiluminescência foi maior do que o resultado do látex. Por que estou chamando a atenção disso? Porque são para chamar a atenção de que metodologias diferentes estão expostas a interferências diferentes. Às vezes, um anticorpo que interfere no resultado de uma metodologia não interfere no resultado da outra. Então, não pode acontecer de o paciente fazer o exame em um laboratório e dar um resultado, fazer o exame em outro laboratório e dar outro resultado completamente diferente. Isso não quer dizer que o exame, que um laboratório seja ruim e o outro seja bom. Isso quer dizer que o paciente pode ter algum anticorpo que interfere no resultado na metodologia que um laboratório utiliza e não interfere na metodologia que o outro laboratório utiliza. Mais uma vez, a importância de que o exame seja interpretado de acordo com a clínica do paciente. Nesse estudo aqui, o gráfico, só para identificar um pouco melhor, a gente consegue ver que na maior parte das vezes esses resultados são semelhantes,
mas tem resultados que têm dispersão tanto para um lado quanto para o outro. Aqui é um estudo publicado no início deste ano, que não é nosso, mas que eu trouxe para mostrar como é a importância dessa questão de anticorpos heterófilos, né, que são anticorpos inespecíficos que têm interferência na reação. Esse trabalho, né, a referência aqui embaixo para quem tiver interesse de ler com mais cuidado, eles estudaram 2 pacientes. Esses 2 pacientes são pacientes que tiveram internados por COVID, tiveram grave e tiveram aumento do dedímero durante essa internação, mas que mantiveram, se recuperaram clinicamente e mantiveram alteração de dedímero. Então, eles suspeitaram de interferência por anticorpos heterófilos e trataram a amostra desses pacientes, a amostra, não é o paciente, tá? Com um outro anticorpo é, é, que faz com que esses anticorpos heterófilos parem de serem funcionais. Então, tira a interferência desses anticorpos heterófilos. Então, nesse primeiro paciente, o exame inicial estava 817, que é alterado, e depois de tratado a amostra, foi para 380, que é normal para a metodologia que eles utilizaram. Nesse outro paciente, a diferença foi ainda bem maior, né? Estava 1.900, quase 2.000 o dedímero desse segundo paciente, que nesse momento estava assintomático, e depois do tratamento com esse inibidor de anticorpos heterófilos, foi para 92, né? Que é um dedímero completamente normal. Aqui só mostrando a curva de resultado de dedímero depois que eles começaram a tratar com a amostra com o inibidor de anticorpos heterófilos, né? Esse paciente chegou a ter dedímero maior que 22.000, depois ele melhorou clinicamente, foi caindo, mas manteve alto e depois caiu e normalizou. Aqui é a mesma coisa do segundo paciente. Falando rapidamente aqui da hemostasia primária, até porque acho que está tarde já, daqui a pouco ninguém aguenta mais ouvir eu falar. A hemostasia primária, como eu falei no início, ela acontece pela agregação plaquetária e tem vários fatores que interferem nisso. Entre eles, o fator de von Willebrand, mas não é um único, existem outros também, que fazem com que as plaquetas sejam ativadas e formem o grumo e agreguem e estanquem o convertido de sangramento. A avaliação da hemostasia primária. Os testes de triagem, o hemograma e a morfologia plaquetária são bem importantes. A avaliação do tempo de sangramento, vou falar com mais detalhe, mas eu trouxe mais para tentar convencer que não deve ser utilizado. E o PFA, esses são os testes de triagem. Tá? O hemograma é importante para avaliar contagem de plaqueta, para avaliar o volume da plaqueta que sai também no resultado do hemograma. Então, aí a gente consegue identificar se esse paciente ele tem uma plaqueta maior do que o normal, tem uma plaqueta pequena. Se pela morfologia a plaqueta é uma plaqueta que é corada, se tem grânulo, ou se é uma plaqueta cinzenta, que a gente chama que é uma plaqueta que não tem grânulo, isso tudo pode interferir e direcionar o diagnóstico, além da avaliação das outras séries. O tempo de sangramento é um exame que não deve ser usado, apesar de que às vezes ainda é solicitado, mas é um exame que ele tem uma sensibilidade extremamente baixa. É um exame invasivo, que você faz mesmo um furo, um corte, o paciente vê quanto tempo aquilo ali demora para sangrar. É um exame que não tem nenhuma padronização. Então, se o paciente tem uma pele um pouco mais grossa, ele pode ter um resultado menor, né? Mas ter um tempo de sangramento menor. Se o paciente é um paciente idoso, tem uma pele um pouco mais fina, ele pode ter um tempo de sangramento maior. Isso não quer dizer que ele tem alteração da coagulação dele. Então, é um exame que não tem nenhum tipo tem uma reprodutibilidade muito baixa. Então, é um exame que não é mais recomendado na maior parte das vezes. O PFA 100 é um teste que tenta mimetizar a função plaquetária in vitro. Ele faz com que a plaqueta tenha, em um ambiente de alta tensão, isso adicionado a alguns fatores de coagulação, como ADP ou epinefrina, e ele
quantifica o tempo que essa plaqueta agrega. Qual é o problema dele? Ele tem uma sensibilidade muito baixa. Então, principalmente para alterações plaquetárias que são mais leves. Ele pode dar normal e o paciente pode estar doente do mesmo jeito. Então, é um teste que não é muito utilizado por causa disso. E ele pode ser mais utilizado para monitorar o uso desculpa, aí está escrito anticoagulantes, mas na verdade são antiagregantes. Para monitorar o uso de AS ou clopidogrel ou algum inibidor do P2Y12. O uso dessas medicações pode alterar o resultado do exame e, dependendo se o paciente tiver com subdose dessa medicação, o resultado desse exame pode mostrar isso e pode indicar que a dose pode ou deve ser alterada. Os testes de segunda linha da hemostasia primária, né, os testes mais específicos, são a curva de agregação plaquetária, a investigação do doença de von Willebrand, imunofenotipagem plaquetária, o tromboelastograma, que tem sua utilidade em casos específicos, principalmente em casos de trauma, algumas cirurgias ou alguns pacientes de UTI, e estudos mais específicos, como falei anteriormente, a microscopia eletrônica e estudos genéticos. A maior parte desses exames vão ser mais solicitados mesmo por hematologistas, tá? Então, não vou entrar em detalhes sobre eles, falar um pouco só sobre a agregação plaquetária, que é a avaliação do tempo que as plaquetas do paciente levam para agregar quando estimuladas por algum estimulador específico. Então, se solicita agregação plaquetária com um estimulante, tá? O ADP, o colágeno, a epinefrina, o ácido araquidônico, são os mais comuns. Então, se pega colhe a amostra do paciente e separa o que a gente chama de plasma rico em plaqueta. E com esse plasma rico em plaqueta, se adiciona o estimulante, se avalia a formação e com o agregômetro, né, que é um equipamento que identifica a luz, e se houver agregação plaquetária, a recepção da luz no receptor dele vai diminuindo, se forma uma curva. Então, e a curva tem normalmente esse formato, a curva normal, né? Então, nesse primeiro momento, com o estimulante, a agregação plaquetária começa. No segundo momento, tem começa a adesão e secreção da plaqueta, e o terceiro momento é quando tem a formação mesmo do grumo plaquetário, e se avalia tanto se ele é formado quanto que se ele se mantém. E dependendo do formato dessas curvas, se consegue identificar se essa plaqueta agrega normal ou não, e se não agrega normal, se o paciente tem alguma doença, e qual doença ele tem ou pode ter, ou qual medicação, se ele usa algum tipo de medicação antiagregante, e qual medicação pode ser, ou se essa medicação está fazendo efeito ou não. É um teste bom, mas ele não é perfeito, né? Porque em alguns casos se tem um resultado limítrofe, e nesses resultados limítrofes a interpretação ela pode ser mais difícil, mais complicada. Bem, era isso que eu tinha para falar. Queria agradecer pela atenção de vocês, por me aguentar até essa hora, às 9 horas da noite. E agradecer também a toda a equipe de hematologia, quase toda ela, que são as pessoas que fazem esses exames aqui no laboratório. Estou à disposição para responder perguntas, tanto aqui quanto em outro momento, caso vocês queiram. Esse é meu e-mail, e podem ficar à vontade para contactar-se quando acharem necessário. Eu vi aqui que já tem uma pergunta aqui no chat, que question Q&A, e tem o chat que tem algumas coisas. Só ver se tem alguma pergunta aqui no chat, ou se são só algumas observações. Não tem nenhuma pergunta no chat, só ver se tem Q&A. Do Márcio Eugênio: doutor, já temos estudos demonstrando o prolongamento do TAP e outro TPA para paciente em uso das últimas gerações de anticoagulantes
da classe do Xarelto, por exemplo? Sim, mas como os anticoagulantes diretos, né, os anticoagulantes mais novos, eles podem alterar tanto o TAP quanto o TTPA, mas essa alteração não é proporcional. Então, às vezes o paciente pode estar com uma dose alta da medicação e essa alteração ser muito discreta. Ou, ao contrário, às vezes o paciente está com uma dose normal e tem uma alteração maior. Então, eles não devem ser utilizados para saber se a dose dessas medicações se as doses dessas medicações estão adequadas ou não. Tá? Existem os exames específicos para isso, e que estão disponíveis na maior parte dos laboratórios, e que são mais apropriados para esse tipo de avaliação. Em situações de emergência, assim, esses exames estão disponíveis geralmente em laboratórios especializados. Então, se o paciente chega numa situação de emergência, sangrando, e que o exame não está disponível naquele momento, se pode utilizar, sim, para avaliar se o paciente pode estar usando ou não aquela medicação, mas a interpretação tem que ser cuidadosa. Alguém tem alguma outra pergunta? Não. Já que eu acho que a gente não tem nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Franciana, fica à vontade para me contactar. Acho que deve ter dado algum problema se não conseguiu mandar pergunta por aqui, mas você tem meu e-mail, tá? Então pode ficar à vontade para entrar em contato por e-mail, estou à disposição se para tirar qualquer dúvida que aparecer sobre coagulação ou sobre qualquer outro teste de hematologia. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite. Doutor, muito obrigado pela aula de hoje. Participantes, até a próxima e desejo a todos uma ótima noite.